Tiago capítulo 2. Eu li assim, alguns trechos do capítulo 1. Eu estou falando sobre obediência. Obediência à palavra. Tiago capítulo 2, a partir do verso 1. E eu vou ler até o verso 9. Olha o que diz. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas. Não façam acepção de pessoas, tratando-as com favoritismo. Nós somos mestres em agir dessa forma. Chegou alguém que tem um título, que tem um cargo, que tem um nome, ou então que tem uma gravata, um terno, nós tratamos aquela pessoa com excelência. Chegou um pobre, um pé no chão, a gente trata ele de qualquer maneira. Nós somos assim. Somos assim. Você vai receber uma pessoa muito importante na sua casa. Você vai receber uma pessoa, sei lá, da política, um médico, alguém que tem proeminência na sociedade. O que você vai fazer? Eu vou pegar o que eu tenho de melhor, pastor. As minhas baixelas, os meus talheres melhores que eu tenho guardado aqui, ó, na minha prateleira. E quando chega o pobre, o pedreiro, o peão na sua casa? Ah, eu dou qualquer coisa para ele. Não façam acepção entre as pessoas. Não trate ninguém com favoritismo. E aí Tiago dá um exemplo assim, muito prático. A partir do verso 2 ele fala assim, olha, suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? O povo evangélico é mestre em fazer isso. Até que hoje em dia, algumas denominações foram libertas do uso da gravata. Mas quem era um pastor para pregar antes sem gravata? Como se a gravata é que desse a unção para o camarada. Eu já cheguei em igreja para pregar, irmãos, normal assim, igual eu tô aqui, ó, camisa de manga, de botão, só que estava muito calor, eu não ia colocar um terno, uma gravata. E eu cheguei, aí pessoa responsável pela igreja veio, viu o carro parando, né, na porta ali, eu e um discípulo, um amigo, aí ela olhou para nós assim e falou assim, mas cadê o pastor? Aí eu falei, sou eu, ué. Aí eu percebi aquele olhar assim, de cima a baixo, sabe, na minha roupa. Eu senti ali uma discriminação por causa da roupa que eu estava usando. Como se o terno, a gravata, fosse me conceder alguma unção. Vocês estão entendendo? Como se isso fosse trazer alguma virtude, algum benefício para mim. Título não traz autoridade nenhuma se você não estiver vivendo aquilo que você prega. Isso é que dá unção. Depois que Jesus pregou o Sermão do Monte, o texto da Bíblia, a mensagem, diz que ele foi aplaudido. As pessoas ficaram maravilhadas, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. Ou seja, Jesus estava ensinando aquilo que ele, na verdade, estava vivendo. O que traz unção sobre a vida de alguém não é a roupa de grife que ela usa, não é o tanto que ela conhece de Bíblia, porque tem gente que recita versículos de cor
igual um dicionário, né? Igual um livro ambulante. Eu não tenho essa habilidade. Tudo que eu estou falando para você aqui está escrito aqui na minha frente. Eu tenho eu vou dizer, esse cuidado, né, em anotar tudo aqui, até para ganhar tempo às vezes, né, de procurar alguma coisa, mas eu não consigo guardar tantos versículos assim. Mas eu sei que não é isso que me dá mais ou menos unção, não é isso que faz com que eu seja mais ou menos usado ou usada por Deus, mas sim o fato de eu estar vivendo aquilo que eu estou pregando. Então aqui, Tiago está repreendendo as pessoas, dizendo que se elas tratarem melhor alguém que está vestido melhor, alguém que tem um cargo, um título, uma posição, elas estão erradas. Igreja é lugar onde o pobre e o rico sentam-se um ao lado do outro. Ali não tem o doutor fulano de tal, o senhor não sei o quê, o apóstolo, o bispo, não tem isso. Graças a Deus é outra coisa que as igrejas têm se libertado. Antes você ia na igreja, né, tem igrejas assim ainda. Aí lá na frente tem aquelas cadeiras de couro, né, parecendo um trono. Ali não, ali é onde os pastores vão sentar, né? E os irmãozinhos? Não, os irmãos sentam no banco de madeira. Senta naquelas cadeiras de plástico, que de vez em quando abre as pernas, né? Quando tem um mais pesadinho em cima dela, abre as pernas. Isso mesmo, Josiane, todos nós somos iguais. Aos olhos do Senhor, todos nós somos iguais. Todos nós somos miseráveis pecadores. Não temos em nós nenhuma diferença. E Tiago fala no verso 4, vocês estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Versículo 5, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, com acepção, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Meu Deus. Tem gente falando, o Fagner está falando ali, ó, ainda vejo muito isso, é triste. É verdade, meu irmão. Muitas igrejas, muitos lugares tratam os outros com favoritismo. Mas entre nós que somos servos de Deus, não deveria ser assim. Muitas igrejas ficam enaltecendo a figura de homens, né? A figura de pessoas que ocupam algum lugar no púlpito e menosprezando aquele que está lá na portaria, que está varrendo o chão, que está lavando o banheiro. E não deve ser assim. Eu não estou dizendo que aquele que prega a palavra não deve ter a sua importância, o seu respeito, mas ele deve ser importante e deve ser respeitado tanto quanto aquele que está servindo água, tanto quanto aquele que está servindo ceia. Amém? Quantos estão entendendo, digam amém. Coloca aí no seu comentário aí, no nome de Jesus. Aí eu pulo, irmãos, para o versículo 14 ao verso 17, né? Já estamos caminhando para o final aqui desse ensinamento.
que diz assim, olha, Tiago capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, eu gosto de Tiago que ele vai no exemplo, ele vai na prática. Olha o que ele fala. Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado e em situação difícil e vendo suas lutas, você diz, meu amigo, Deus te ajude, Deus te abençoe, e depois vai embora sem nem lhe oferecer nada, aonde isso o leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Outra coisa aqui que tem a ver com obedecer a palavra. Você está sabendo de alguém que está numa dificuldade financeira, que está desempregado, alguém que tem família, que está com conta de luz atrasada, conta de água atrasada, que está passando por uma dificuldade na sua casa, e você simplesmente fala com ele assim, Deus te ajude, Deus te abençoe. Amém, Deus ajuda, Deus abençoa, mas muitas vezes Deus quer usar a sua vida para abençoar. É a sua vida que Ele quer usar como um canal de bênção. Ah, pastor, não tem nada para dar. Ninguém é tão pobre e miserável que não tenha nada para oferecer, irmãos. Às vezes uma roupa que está no seu guarda-roupa aí, ó, parada, para alguém que receber vai ser a roupa de domingo, a roupa de ver Deus. Uma roupa que você nem lembra mais que tem. Um sapato que você nem gosta tanto assim, mas está guardado lá. Tem 10 anos que está guardado lá. Poderia estar calçando os pés de alguém. Mas você encontra com a pessoa, você encontra com esse amigo, esse conhecido, sabe que ele está em dificuldade, simplesmente diz assim, Deus te abençoe, vai com Deus. Obediência. Obediência.